Amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Continuando, amados irmãos, falando sobre os eventos escatológicos, né? Os sinais do fim dos tempos, né? Um assunto muito maravilhoso. E a gente continua, né? Falando sobre este assunto, os eventos escatológicos, o que vai ocorrer após a segunda vinda gloriosa de Jesus, onde ele desce no Monte das Oliveiras com seus pés ali, no Monte das Oliveiras, né? Como fala Zacarias 14:4, o monte vai se fender, vai uma parte para um lado, outra parte para o outro, e vai se criar ali um grande vale, né? E a gente já falou isso em outros vídeos anteriores. Você que está chegando nesse vídeo agora, acompanhe desde o primeiro vídeo, né? A gente hoje vai continuar falando sobre esse assunto, onde a cidade de Jerusalém, Israel, vai estar cercada pelo anticristo e seu exército, cerca de 200 milhões de soldados, né? E é neste momento que o povo de Deus clama e Jesus desce glorioso na segunda vinda, no Monte das Oliveiras, para vencer o anticristo, o falso profeta e o seu exército de 200 milhões de soldados. Lembrando que a besta, o anticristo, a besta que sobe do mar, e o falso profeta, a besta que sobe da terra. E segundo a vinda de Jesus, acontece também os eventos, né? Muitos eventos ocorrerão, por exemplo, a guerra do Armagedon vai ocorrer depois também o julgamento das nações, que está em Mateus 25, 31 ao 46, julgamento final das nações, que não é o julgamento final do grande trono branco, de Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15, não é esse, não tem nada a ver, né? E também vai ocorrer a prisão de Satanás. Depois já vai em seguida instaurar o milênio, 1000 anos de paz, né? Depois do 1000 anos de paz, então se dá a sortura do diabo, ele vai sair enganar as nações e vai acontecer a guerra do Armagedon, lá no fim. Não é esta guerra do Armagedon, não. Esta outra guerra do fim, que é a guerra do Gog e Magog. Esta guerra do Armagedon acontece na segunda vinda. Do Gog e Magog acontece depois do diabo ser solto, depois dos 1000 anos de paz, o diabo vai ser solto, então acontece a guerra do Gog e Magog, lá perto do juízo final do grande trono branco. E depois então ocorre o juízo final do grande trono branco, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, e depois novo céu e nova terra, né? Então, amados irmãos, aqui a palavra do Senhor mostra a guerra. Eles vão se reunir num lugar chamado Armagedon, por isso é chamado, né, a guerra do Armagedon na segunda vinda, né? Vai ser cercado também ali em Israel o Monte Megido, né? O Vale de Josafá e também o Vale de Cedron. Toda a terra de Israel vai estar cercada pelo exército do anticristo, cerca de 200 milhões de soldados. Então, neste momento que o povo de Israel vai clamar, e Jesus vai descer literalmente no Monte das Oliveiras. Não é simbólico, literalmente, glória a Deus. E aonde a gente vamos ver a palavra Armagedon, onde eles vão se reunir ali? Apocalipse, capítulo 16, versículo 16 de Apocalipse. Olha o que diz, meus irmãos. Acompanha aí essa leitura maravilhosa, esse assunto escatológico muito maravilhoso. Apocalipse 16, 16 diz assim: e os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse 16, 16. Eles vão congregar nesse lugar, vão se reunir, né, para fazer guerra contra Israel, cercar a cidade de Jerusalém, cercar ali o Monte Cedron, o Vale de Cedron, o Vale de Jeosafá,
o monte mexido, né? Toda a terra de Israel vai ser cercada, o povo de Deus vai clamar. Então Jesus desce literalmente no Monte das Oliveiras, como fala Zacarias 14:4. Já falei isso em outros vídeos. Eles também vão, cerca de 200 milhões, cercando o povo de Deus para matar. É neste momento que Jesus desce para destruir o exército do anticristo. 200 milhões de soldados, meus irmãos. Aonde nós vamos ver isto, meus irmãos? 200 milhões de soldados. Apocalipse 9:16. Olha aí na Bíblia dos irmãos. Apocalipse 9:16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Olha só. Eu vi o número deles. 200 milhões. Apocalipse 9:16, meus irmãos. Então este exército de 200 milhões sendo chefiado pelo anticristo, a besta que sobe do mar, e também pela besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Na segunda vinda gloriosa, Jesus desce e socorre o povo dele, lançando a besta e o falso profeta no lago de fogo e matando o exército do anticristo, cerca de 200 milhões, livrando o povo dele, meus irmãos. Que lindo, né? Como é maravilhoso, né? E aonde a gente vamos ver por onde que eles vão entrar? Eles vão entrar pelo rio Eufrates. O anjo vai secar o rio Eufrates e eles vão entrar pelo rio Eufrates para fazer guerra contra o povo de Israel. Onde a gente vamos ver isso, meus irmãos? O rio Eufrates vai ser secado e eles vão pelo rio Eufrates no Apocalipse 16:12. Olha só, meus irmãos. Apocalipse 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então essas autoridades grandes, né, que vão se levantar contra o povo de Deus, o povo de Israel, o rio vai ser secado, o grande rio Eufrates vai ser seco, vai secar, para que eles se bem por este rio, né, para fazer a guerra do Armagedon contra o povo de Deus, contra Cristo, contra o povo de Deus. E neste momento é que Cristo desce no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4, literal, para destruir o anticristo, lançando o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e destruindo o exército do anticristo, meus irmãos. Que tremendo, né, meus irmãos? A palavra de Deus, né? Então, amados irmãos, como diz o Senhor, Ele ama o povo dele. E o povo dele nesse dia vai reconhecer ele, né? Vai reconhecer as marcas que eles fizeram em Jesus e vão perguntar: quem fez isso? E Jesus vai dizer: fui ferido na casa dos meus irmãos. E nesse dia eles vão chorar amargamente, pedindo perdão ali, e o Senhor vai perdoar eles, né? Como já falei em outros vídeos. Por isso é necessário os irmãos acompanhar desde o primeiro vídeo. Então, na segunda vinda gloriosa de Jesus, Jesus desfaz o anticristo e o falso profeta e destrói o exército do anticristo. A gente vamos ver aqui no Apocalipse capítulo 20, 19, versículo 20, os irmãos entenderam melhor. 19 e 20. Glória a Deus e aleluia. Olha só. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Aqui está falando das duas bestas, que é o anticristo, a besta que sobe do mar, e o falso profeta, a besta que sobe da terra. Foi presa, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que
arde com enxofre. Então, o anticristo e o falso profetas, eles inaugurarão, o falso profeta e o anticristo, eles vão inaugurar o lago de fogo, que não é o inferno, é pior ainda, que é a segunda morte. Eles vão inaugurar o lago de fogo assim que Jesus vem. Jesus já lança eles lá, vence eles, lança eles lá, e já também vence o exército do anticristo, 200 milhões. Isso tudo, meus irmãos, na segunda vinda de Jesus, da grande tribulação, né? No fim da grande tribulação, Jesus vem para defender o povo dele e derrotar as duas bestas, lançar no lago de fogo e derrotar o exército do anticristo, cerca de 200 milhões. Apocalipse 20:10 também, olha o que diz Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia, de noite serão atormentados para todo sempre. Então veja aqui que quando o diabo for também lançado no lago de fogo, depois dele fazer a guerra do Gog e Magog, ele também será lançado lá onde já está a besta e o falso profeta, está dizendo aqui. Por quê? Porque na segunda vinda as duas bestas é lançada. E lá na frente, depois da guerra do Gog e Magog, Satanás também é lançado junto com eles, meus irmãos. É um assunto muito maravilhoso, a gente precisa falar esse assunto, né? Glória a Deus e aleluia. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo também fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, sobre a derrota do anticristo. Olha só, capítulo 2, versículo 8 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aqui o Senhor destrói, vence ele e lança ele no lago de fogo. Então, meus irmãos, continuaremos falando aqui da vinda de Jesus, da segunda vinda gloriosa de Jesus, literal, quando ele vem no Monte das Oliveiras, para defender o povo dele, o povo de Israel, né? Que hoje o povo de Israel é muito atacado por muitas nações, e em toda a época Israel é atacado, mas nunca foi destruído, porque o Senhor tem um negócio com o povo de Israel. Jesus também é judeu, o povo de Israel é um povo eleito, e eles vão reconhecer o Senhor como o Salvador neste dia, na segunda vinda, como Machias, o Messias, né? Então ali eles vão chorar amargamente, como eu já falei em outros vídeos, se humilhando, pedindo perdão, e Jesus vai perdoar eles e vai livrar eles das mãos do anticristo, que é a besta que sobe do mar, do falso profeta, que é a besta que sobe da terra, e dos 200 milhões de soldados do exército do anticristo, né? Que estava sendo chefiado pelo anticristo, destruindo eles e livrando o povo dele com as suas mãos gloriosas. Como eu já mostrei para os irmãos biblicamente aqui, né? Esta também é chamada Guerra do Armagedão, que ocorre na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus acontecem esses eventos. Amém, meus irmãos? Assim a gente continuaremos falando sobre esse assunto maravilhoso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.